Eu sou a Karina Miller. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu estou muito lisonjeada de fazer parte da equipe de palestrantes deste evento lindo, que é o Slow Market Family, número 2, inclusive, que é um evento, eu acho, muito importante, né? Para trazer cada vez mais essa consciência. Acho que a Morgana, maravilhosa essa meditação, já para entrar no palco totalmente energizada, em outra vibe. E também você falou sobre muito da consciência, da gente ter consciência sobre o nosso ventre, o nosso corpo. E a minha palestra também vai trazer consciência, só que para a nossa alimentação, né? Que eu acho que é também um dos pilares fundamentais para a gente não só cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas também para cuidar da saúde do planeta, da nossa família, dos nossos filhos, quem tiver filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou irmãos, ou primos, e por aí vai, amigos também. Então, é uma palestra de conscientização. A minha ideia não é passar para vocês mais um terrorismo nutricional, porque a gente vive hoje sob um terrorismo nutricional, isso é muito importante a gente chamar a atenção. Isso não pode, isso é certo, isso é errado. E, na verdade, esse nome, com afeto sem açúcar, vocês já pensam, ela vai meter o pau no açúcar, e açúcar é um veneno, nunca se deve... Não é assim. Então, vamos com calma, né? Respira, que o açúcar ele tem o seu papel, mas a gente vai aqui fazer uma reflexão sobre o que é esse papel do açúcar e como estamos consumindo açúcar. Então, essa é a minha palestra, o nome Com Afeto Sem Açúcar. É justamente, como eu estava dizendo, para a gente refletir sobre esse assunto, que é tão pertinente, né, que é tão fundamental e tão presente nas nossas vidas e das nossas crianças, sejam elas nossos parentes, filhos, sobrinhos, amigos. E eu falo de criança porque criança está mais suscetível, né? A gente vê hoje em dia muitas crianças consumindo açúcar em excesso. Nós adultos também, mas essa geração agora, essa geração que hoje é criança, nunca se teve uma geração que comeu tanto açúcar quanto essa. Então, por isso que é tão importante a gente pensar nas crianças de hoje. Então, agradecendo ao evento, eu sou a Karina Miller, eu sou nutricionista, mas antes de ser nutricionista eu era chefe de cozinha, eu trabalhei bastante em restaurantes. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Quem ainda não me conhece. Minha primeira formação foi em gastronomia. Eu fiz gastronomia no Senac de Águas de São Pedro, que é uma escola de gastronomia bem tradicional, no Grande Hotel. E trabalhei uns 10 anos nesse ramo, de restaurante mesmo, como cozinheira, ali na lida, 12 horas em pé, se queimando, se cortando, mas é isso, a paixão é amor, a gente não escolhe. Amo cozinhar, acho que é a minha grande paixão da minha vida. Só que, a uma certa altura da minha vida, eu entendi que eu precisava de um propósito. Acho que todos nós precisamos, né? Graças a Deus, eu achei esse propósito, que é unir a saúde à gastronomia. Então, além de dar prazer para as pessoas, porque a gastronomia também é linda, né? Você poder proporcionar momentos de prazer, de alegria, de felicidade para as pessoas é muito gratificante. Você olhar na cara das pessoas e ver que elas estão tendo prazer em comer a sua comida é lindo demais. Mas eu ainda queria ir mais além. E aí eu entendi que a saúde unida, aliada a esse prazer da gastronomia, é ainda mais completo, porque é possível comer bem, é possível ter prazer e ser saudável ao mesmo tempo. E é isso que eu trago na minha trajetória. Então, eu decidi fazer nutrição. Então, eu sou nutricionista hoje em dia, para justamente entender e ter propriedade do que eu estou falando, né? A gente precisa estudar, precisa realmente se aprofundar no tema, entender o que cada alimento, o que cada nutriente faz dentro do nosso organismo, para a gente saber orientar as pessoas e por aí vai.
Então, aí eu fiz a nutrição. Hoje em dia eu sou pós-graduanda em nutrição funcional, que ainda é um braço da nutrição. A nutrição tem diversos caminhos, né? Mas a nutrição funcional justamente acredita que o alimento é o nosso remédio, e o nosso remédio deveria ser o nosso alimento, né? Então, a gente cuida, previne e trata doenças através da alimentação. Então, vamos lá. Essa história começou, né? A Mel e a Renata me convidaram para dar essa palestra aqui, nesse evento lindo, porque eu fiz parte, eu tive o privilégio, o prazer de ser uma das participantes deste documentário, que se chama Por que Açúcar? Aliás, eu vou passar ele aqui agora para vocês assistirem, é só 5 minutinhos. Mas é justamente uma iniciativa da Maria Farinha, que é uma produtora, né, de filmes, para começar a despertar essa consciência sobre o consumo de açúcar. E aí foi o ano passado que eu participei desse documentário. Elas viram e falaram: Karina, por que você não vem falar sobre isso no evento? Tem tudo a ver, né? E aí eu falei: opa, topo, vamos que vamos. Então aqui estou. Eu vou convidar vocês para assistir esse documentário rapidinho e aí depois a gente vai começar a nossa discussão. Então vamos lá. Acho que eu sou um viciado em açúcar. Tem hora que você precisa de doce, eu preciso de doce. Eu fico até um pouco mal-humorada, às vezes, se não tem doce depois do jantar. Não pode acabar a noite, entendeu? Quando você está desanimado, ou quando você tem uma tristeza. Ou então você fala assim: ah, esse passeio tá chato, vamos comer um doce? Lembra que antigamente a gurizada pegava leite em pó, entendeu? Botava açúcar, botava uma gotinha de água ali para poder mexer e fazia um docinho. Assim eu faço com leite condensado. Boto um açúcar cristal para dar uma crocânciazinha. Esse brownie, ele é feito com biomassa de banana verde, com chocolate 65% e ele não tem açúcar. A nossa intenção em fazer essa intervenção num lugar público é justamente mostrar para as pessoas que dá para comer bem e saudável, e que a gente consegue ter prazer nos doces saudáveis. Falar sobre o açúcar é difícil porque a gente tem memórias muito boas com açúcar. Todas as pessoas têm uma história bonita de açúcar em infância e reunião familiar. Minha mãe fazia bolos de casamento e docinhos, né? Minhas tias, nós ajudávamos a fazer os docinhos. Minha mãe fazia gincana com os primos, o qual o prêmio era um saco de doces. E a gente era desse tamanho e era um saco cheio de doce. Nós consumíamos açúcar inconscientemente, como praticamente todo mundo. E aí, após a minha filha descompensar o diabetes, aí tudo mudou. O mais alarmante que a gente precisa prestar muita atenção são nas nossas crianças, né? 1/3 das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos já tem sobrepeso ou são obesas. Só em 2012 eu fui internada umas 6 vezes por causa de hiperglicemia. Eu acho que tudo começa na infância. Então uma cena clássica é: você só vai comer a sobremesa se você comer toda a comida. Então a criança suporta uma coisa que ela não quer e aí merece uma coisa que ela almeja. Então eu queria começar a falar sobre o açúcar mesmo. Queria que vocês provassem esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate, um pouquinho de demerara e ver como vocês se sentem. Um pedaço desse aqui, ele consegue me saciar para minha necessidade do doce. Se você pensar só na saúde, fica ruim. Você tem que ter prazer em comer, né? Sim. Mas você começa a ter prazer quando você começa a fazer. O brasileiro consome, em média, quase 82 gramas de açúcar. Então, é mais de 3 vezes o ideal. Eu como
Até acabar, né? Quando abre um biscoito, um chocolate, qualquer coisa. Por quê? Sei. A base de tudo, eu acredito que seria um consumo mais consciente. Como as pessoas não leem os rótulos, elas não têm noção de que, por exemplo, no molho de tomate tem açúcar. Esse brownie compete com leite condensado que você come todo dia? Daria para substituir? Com certeza. Sério? Com certeza. Dá satisfação? Dá satisfação. Então, a gente que está repensando a alimentação e fazendo escolhas saudáveis, será que a gente está conseguindo criar uma nova cultura que as nossas crianças vão depois lembrar: nossa, minha mãe fazia uma banana assada com canela, tão boa? Algum momento as pessoas têm que tomar a decisão de mudar de cultura. Tem que ter uma consciência muito grande. É um brigadeiro, só que você não imagina que não tem açúcar, né? E eu comeria todos facilmente. De verdade. Aprovadíssimo. E olha que o vício aqui não é pequeno. Pronto. Esse trabalho foi incrível. Recebi vários feedbacks muito interessantes, porque eu acho que todo mundo sente isso, né? Acho que as pessoas se veem muito nesses depoimentos e só das pessoas pararem para pensar e refletir sobre o assunto, para mim, já valeu, né? Agora, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. O documentário, ele tinha essa exigência de ser 5 minutos, porque a intenção é que seja... Hoje em dia, ninguém mais tem tempo para ficar vendo documentário, aquela coisa toda, ainda mais de assunto que vai tocar numa certa feridinha das pessoas, né? Então, tem que ser leve, tem que ser rápido e bonito. Então, esses doces todos foram feitos por mim. Quem quiser, as receitas estão todas lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Já postei todas. E são doces fáceis de fazer, saudáveis e gostosos, prometo. Bom, mas vamos falar efetivamente sobre o açúcar, né? E a relação afetiva que a gente desenvolve com o açúcar ao longo das nossas vidas. Isso, gente, começa desde a barriga da mãe, tá? Quando a mãe tem aquelas fissuras, né, por doce e acabam consumindo um monte de açúcar, quantidades muito exageradas de açúcar na gravidez. O açúcar, ele é um estimulante, né? Assim como o café. Eu vou falar bastante sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a criança, né, o bebezinho que está lá na barriga da mãe, ele recebe esse estímulo e essa substância diretamente. Ou seja, tudo que está no sangue da mãe vai direto para o bebê, certo? Então, tudo que a mãe consome, se ela consome açúcar em grande quantidade e frequentemente, a criança também já vai sendo condicionada a ser viciada no açúcar desde então, né? Então, já começa desde antes da criança nascer. Muito bem. E aí a criança nasce, e aí, claro, né, algumas mães mais conscientes dão uma seguradinha, não, até os 6 meses, até os 2 anos, né? Seria incrível se fosse assim. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente vê muita mãe já dando refrigerante na mamadeira, né? Eu sei que isso aqui pode não ser comum, mas talvez em outras classes, né, mais desfavoráveis isso já é bem comum. E aí, o que eu queria falar sobre a relação afetiva com o açúcar ou com os doces, de um modo geral, com as sobremesas? Quando a gente come o doce, principalmente na nossa infância, são em momentos felizes, são em momentos alegres, festas, aniversários. Já começa pelo tradicional brigadeiro que está presente em todas as festas, seja casamento, batizado, aniversário, qualquer uma. Então, já é aquele momento que a criança associa com alegria. Que legal, estou com os meus amigos, minha família está reunida e eu vou comer esse docinho. Então, o doce açúcar fica gravado na memória como momentos felizes e alegres, né? Ou, senão, quando a gente vai na casa da avó, e, claro, a gente vai na casa da avó e ela vai fazer um bolinho
quentinho para te receber. E esse bolinho tem bastante açúcar, né? Ou, se não, a gente perde o nosso cachorrinho, nosso gatinho morre, e aí o que nossos pais fazem? Levam a gente numa sorveteria. Tadinha, está tão triste, né? Vamos na sorveteria para recompensar essa tristeza. Então, mais um estímulo. Olha, eu estou merecendo um açúcar. Aliás, afinal, eu estou tão triste, né? E presente. Quando você vai visitar alguém num hospital, o que você leva? Uma caixa de bombom, chocolate. Ou quando Dia dos Namorados, o que você dá de presente? Chocolate, não é? Então, olha como a gente já vai sendo condicionado durante a vida inteira a sentir carinho, amor, alegria, felicidade, com o sabor doce na língua e no cérebro, tá? Porque o açúcar não é só sabor, ele também tem as suas consequências fisiológicas que eu vou explicar. Então, fiquem com isso em mente. E agora eu vou trazer um dado, como nutricionista, né, dados só para a gente ter uma ideia, mais ou menos para a gente ter uma base. O que seria uma quantidade de açúcar ideal por dia? 25 gramas, segundo a Organização Mundial da Saúde. 25 gramas de açúcar. O que são 25 gramas de açúcar? Ah, não tenho a mínima ideia. São 6 colheres de chá de açúcar, tá? No dia inteiro, tá? 24 horas. Ou um copo de refrigerante, um copo. A latinha acho que tem 300. Então, não é a latinha inteira, tá? Um pedacinho de uma barra de chocolate ao leite. Se for amargo, é outra coisa, tá? Porque ao leite é de 5... Acho que chocolate ao leite deve ter 30% de chocolate. O resto é açúcar, gordura hidrogenada, leite, sei mais lá o quê. Não é chocolate, tá? Ou uma fatia de bolo, né? Um bolo normal, talvez com uma cobertura, um recheinho, mas não é aqueles bolos. Às vezes tem uns bolos que são bem recheados, né? Aí já é meia fatia. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o que seria o recomendado, isso de açúcar, não açúcar natural da fruta ou açúcar natural dos alimentos. Isso aí nem é açúcar, tá? Eu estou considerando açúcar branco, açúcar refinado, tá bom? Beleza. Então, aqui alguns dados, né, sobre o nosso consumo hoje e como ele era antes. Então, hoje em dia, o brasileiro consome, em média, 81 gramas de açúcar, sendo que o recomendado é 25. E a tendência é aumentar, tá? Beleza, 50% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade, sendo que desses 50, 30 já são obesos. Gente, isso é metade da nossa população. O Brasil tem quase 300 milhões de habitantes. Metade está fora do peso. É muita coisa, é muita coisa. Em 50 anos, ou seja, de hoje para 50 anos atrás, o aumento do consumo de açúcar foi em mais ou menos 5 colheres de sopa no dia. Então, há 50 anos atrás, as pessoas consumiam bem menos açúcar do que hoje. Isso é só para a gente ter uma ideia de como é que vai ser. E, assim, de hoje para daqui 50 anos, não vai ser nessa mesma velocidade que foi. Com certeza, porque a evolução da indústria alimentícia nos últimos anos foi gigantesca, foi muito rápida. Tá? E aí o Brasil, nesse quadro, se encontra como o 4º maior consumidor de açúcar do planeta. Claro, nós somos produtores de açúcar, né? Mas isso tem muito a ver com a cultura alimentar também. A gente, além de ter sido colônia de exportação de açúcar durante muitos anos, a gente também tem essa cultura do açúcar, justamente por a gente ser produtor de açúcar. As mesas sempre tiveram muitas sobremesas e muito doces, né? Os doces brasileiros, cocada, imagina. Cocada, só de pensar, já arde minha garganta, assim, de tanto açúcar que tem nos doces, né? Beleza. E aí,
eu vou falar sobre as crianças, né? Crianças entre 5 e 9 anos. Gente, crianças entre 5 e 9 anos. 1/3 dessas crianças brasileiras estão com sobrepeso ou obesidade. Isso é muito grave, isso é muito sério. E isso pode acarretar em muitos efeitos para a saúde. Agora eu vou entrar na parte um pouco dark da palestra, tá? Para a gente começar justamente a ter consciência que o doce ele não é inofensivo. A gente não pode pensar, é só um docinho. Coitadinho, é só uma balinha, é só um chocolatinho. Não é. Sabe por quê? Porque olha o que acontece. Quando a gente consome açúcar em excesso, tá? Estou falando isso, claro, todos os dias, açúcar descontroladamente, sem ter uma restrição, ele acidifica o nosso sangue. O que isso significa? O pH do nosso sangue ele fica mais ácido, porque o açúcar ele é um ácido. Tá? No nosso sangue, em meio aquoso, inclusive, ele se comporta como um radical livre. E radicais livres no nosso corpo destroem as nossas células, destroem as membranas celulares. E isso causa inúmeros efeitos colaterais. Um deles é câncer. Tá? Então, no próximo slide eu vou falar das doenças, mas glicose, então, no sangue, açúcar. Comeu açúcar, o açúcar é transformado em glicose, essa glicose vai para a corrente sanguínea e, no sangue, ela se transforma em radical livre. Tá? E o meio ácido, um pH ácido, ele está muito mais propício a desenvolver doenças. Então, bactérias ficam mais fáceis de desenvolver, fungos, vírus. Então, assim, é um organismo mais propício a desenvolver muitas doenças, ok? Inflamação crônica, né? Quando você tem esse pH sanguíneo mais ácido, aos pouquinhos o teu organismo vai inflamando. E ela é considerada uma inflamação crônica por quê? Porque ela é latente, a gente não percebe, mas ela está lá, está presente. E isso, durante muitos anos, ao longo de muito tempo, vai resultar em muitas doenças, ok? Além disso, o açúcar causa o vício. Por que o açúcar causa vício? Porque quando a gente consome o açúcar, lá no nosso cérebro, ele estimula a produção e a liberação de 2 tipos de neurotransmissores, a dopamina e a serotonina. A dopamina é o hormônio do prazer e do bem-estar. Então, você come um doce, você realmente se sente bem. É gostoso. Mas tenham essa consciência. Comam um doce e sintam. Porque, hoje em dia, a gente já está anestesiado. A gente nem percebe mais. Porque a gente vai ficando resistente. Do mesmo jeito que a pessoa, por exemplo, um alcoólatra bebe, cada vez ele precisa beber mais para sentir o mesmo efeito de quando ele bebia menos. Então, o açúcar tem esse mesmo mecanismo dentro do organismo. Tá? E a serotonina é o humor. Então, estou triste, estou depressiva, estou irritada, vou comer um doce para ficar mais feliz. E isso realmente acontece, porque esses neurotransmissores eles são liberados no nosso cérebro e a gente tem essas sensações quando a gente come açúcar. Tá? E aí, no caso das crianças, principalmente, porque elas são mais sensíveis, acontece o sugar crash, ou o choque de insulina. Então, não sei se vocês já repararam, quando vocês vão numa festinha de criança, é claro que isso porque eles estão todos juntos, né? E daí pega fogo e tal, mas não é só por causa disso. O açúcar ele é um estimulante, como eu já falei. E quando esse açúcar entra na nossa corrente sanguínea, o nosso pâncreas tem que produzir muita insulina, que é um hormônio que vai colocar essa glicose para dentro das células para gerar energia para a gente conseguir fazer todas as nossas funções, tá certo? Agora, essa insulina em grande quantidade, ela vai dar esse pico de glicemia, pico glicêmico que a gente fala, né? Que é esse excesso de açúcar de uma hora para outra no sangue. E aí a gente fica eufórico, a gente fica feliz. Só que logo depois que acontece, blum, cai.
porque a insulina consegue colocar tudo para dentro da célula e, de repente, não tem mais nada. E aí, o que acontece? A criança fica irritada, fica nervosa, aí dá ataque de choro. E é uma loucura. Comecem a reparar. Tá? E aí, as consequências... Bom, não são nem um pouco boas, né? As notícias não são nada boas. Esse excesso de açúcar no sangue está relacionado à osteoporose precoce. Tá? Então, cada vez mais a gente tem jovens com osteoporose. Porque quando a gente tem esse excesso de açúcar no sangue continuamente, né, durante muitos anos, e não precisa nem ser até muitos anos, hoje em dia já tem crianças com diabetes do tipo 2. Né? Mas a ideia é que esse excesso de glicose e insulina no sangue, ele facilita o processo de descalcificação do osso. O que significa isso? Começa a sair cálcio do osso, por isso que dá a osteoporose. Tá? Esteatose hepática é a mesma coisa que gordura no fígado. Então, o consumo de açúcar ou de qualquer outro tipo de glicose, né, causa esteatose hepática, que é uma doença que acomete muitas pessoas hoje em dia. Tá? Cada vez mais jovens, inclusive. Diabetes, obesidade, isso não é novidade para ninguém. Diabetes é uma doença decorrente de consumo excessivo e contínuo a longos, né, períodos. Isso já está comprovado. Ah, meu avô ficou diabético de desgosto. Minha avó ficou diabetes de depressão. Não existe isso, gente. Tá? Emocional, diabetes emocional. Desculpa, é consumo de açúcar. Pode ser que um trauma emocional, que algum fator emocional tenha facilitado, desencadeado o aparecimento da doença, mas não é única e exclusivamente por questões emocionais. Tá? Isso tem fundo de consumo alimentar, sim. Hipertensão arterial, pressão alta, também tem a ver com consumo de açúcar em excesso. Câncer, já falei. Depressão. Bom, depressão. Quando a gente estimula muito o cérebro, nossa, o tempo todo eu estou comendo doce, né? O tempo todo eu estou ali querendo um estímulo do açúcar para ficar feliz, para ficar contente. Isso vai causar uma neurotoxicidade, ou seja, uma toxina no cérebro, nos neurônios. E isso vai estimular a produção de serotonina, a produção de dopamina, a produção de serotonina, a produção de dopamina. Tem uma hora que o cérebro cansa. E o que é a depressão? É a falta desses neurotransmissores no nosso cérebro. Então, o consumo de açúcar também está relacionado com depressão. Tá? Candidíase ou síndrome fúngica. Né? Então, a palestra anterior, você já falou sobre isso, mas eu concordo plenamente que tem a ver com o emocional, porque cai a imunidade, só que os nossos fungos, sejam eles da vagina, sejam eles do intestino, sejam eles da pele, da língua, todos eles, o alimento que eles mais gostam, qual é? O açúcar. Então, quer dizer que eu tenho micose no meu pé e, se eu parar de comer açúcar, eu vou parar de dar alimento para ele? Se eu tenho micose na unha, se eu parar de comer açúcar, eu vou parar de dar alimento para esse fungo? Se eu tenho candidíase, se eu tenho corrimento, se eu tenho síndrome fúngica, que é excesso de fungo no intestino, que daí eu não vou me delongar aqui, porque tem muitas consequências, mas, basicamente, fungo ama açúcar. E quanto mais a gente come açúcar, mais a gente incentiva a proliferação desse fungo. Tá? E gastrite, né? Aliás, afinal de contas, o açúcar é um ácido e a gastrite é excesso de ácido no estômago, né? Então, essas são só algumas das principais. E aí vocês vão me perguntar, tá, tudo bem, já entendi que o açúcar é o causador de vários males, mas como reduzir este açúcar, né? Como colocar em prática isso? Acho que o primeiro de tudo, que eu até coloquei sublinhado aqui, não compre doce, faça o doce, né? Prepare.
Reserve um momento, faça desse momento um momento feliz com seus filhos, com seus amigos. Em vez de ir lá simplesmente passar a mão na prateleira do supermercado e pá, comer alguma coisa que, primeiro, não vai ter só açúcar, vai ter corante, vai ter estabilizante, vai ter corante, antiumectante. Todos esses antes da vida que fazem muito mal para a nossa saúde, a gente vai lá e faz um doce. Que a gente sabe o que a gente está colocando lá dentro. Que a gente, inclusive, toma conta para que seja um ingrediente de qualidade, né? Reduzir aos poucos, né? Então, assim, Karina, eu já sou viciada, não tem jeito, que nem aquele primeiro senhor do documentário, né? Como fazer? Vai tirando, vai desmamando, né? Como se fosse realmente um viciado, tem que ir tirando aos poucos. Se você tirar drasticamente de uma vez, não vai dar certo. Né? Porque a gente precisa ir se acostumando a essa abstinência do açúcar. Né? E demora 3 semanas para o nosso paladar se habituar a outro tipo de paladar. Então, quem come açúcar doce, né? Aquela coisa que tem que arder a garganta de tão doce, vai demorar só 3 semanas para conseguir comer um doce com menos açúcar. É 3 semanas, gente. Não é mais que isso. É rápido. Tá? O nosso organismo ele se adapta muito facilmente. E aí a gente precisa substituir, né? Fazer substituições de açúcares refinados, então aquele açúcar branco, ou açúcar cristal, ou açúcar impalpável, que chama. Todos esses são os açúcares mais refinados. Depois vem o demerara, aí o mascavo, e, por último, o melado de cana e a rapadura. Essa seria mais ou menos a escala. Tá? Bom, evitar alimentos processados. Né? Como eu falei no documentário, não é só o chocolate, a bolachinha, o bombom que tem açúcar. Molho de tomate tem açúcar, ketchup tem açúcar. Comecem a ler os rótulos. Uma dica importante. Lista de ingredientes. Ler rótulo não significa ler a tabela nutricional. Aquela que vai falar carboidrato, proteína, gordura isso, gordura aquilo. Aquilo lá não quer dizer nada. Aquilo lá é para nutricionista ver, não é para a pessoa que quer saber o que tem dentro do produto. É lista de ingredientes. Vai estar escrito ingredientes, 2 pontos. E aí vem a lista de ingredientes. Os primeiros ingredientes são os que têm maior quantidade. Então, os 3 primeiros ingredientes da lista são aqueles que vão constituir aproximadamente 70% daquele produto. Se o açúcar se encontra nesses 3 primeiros, esquece, nem compra, porque ali tem muito açúcar. Pão. Já peguei um pão esses dias que o açúcar estava em 2º lugar na lista. Gente, não dá, a gente tem que estar atento, a gente não pode delegar para a indústria tomar conta do que a gente está comendo, do que a gente está colocando para o nosso corpo. É a gente que tem que cuidar disso. Tá? E é isso. Essas são algumas diquinhas para começar a reduzir o consumo de açúcar. Mas, principalmente, não substituir o afeto, o amor, o carinho e a atenção pelo açúcar. Né? Começar a ficar atento. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente reforça? Eu te amo, toma um doce. Ai, que legal. Olha, vamos curtir um passeio. Vamos comer um doce. Né? Então, é muito mais estar presente. Bom, aí eu acho que um psicólogo vai saber falar melhor que eu, mas é não reforçar essa associação do açúcar com afeto. Tá? Afeto é uma coisa, açúcar é outra. Então, era essa a ideia que eu queria passar para vocês, só para realmente deixar aí uma reflexão, para vocês começarem a mesmo levar para a vida de vocês e para as pessoas que vocês amam e para aqueles que vocês querem bem. Né? Aqui estão as minhas redes sociais. Meu Instagram é @KarinaMiller, Karina com C, Miller com U. E o Facebook, a minha fanpage é karinamiller.nutrichef. Muito obrigada mais uma vez à organização do Slow Market. Muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração. E agora a gente vai fazer uma meditação com degustação. Tá? Eu vou conduzir essa meditação também,
porque eu fiz um brigadeiro de inhame. Quem quiser também tem um folhetinho aí com os meus contatos. Quem quiser passar em consulta comigo, inclusive, ou, enfim, quiser entrar, por favor. Quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Tá. Gente, não comam ainda, tá? Eu vou conduzir a meditação, então podem pegar 2 cada um, quem quiser, e aí a gente vai fazer esse exercício juntos, tá bom? Por favor. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu gostaria de saber a relação entre esteatose hepática e o consumo de sucos naturais sem o bagaço, por exemplo, suco sem a fibra, né? Prensado a frio? Oi? Aqueles prensados a frio? Não, por exemplo, um suco coado, de qualquer sabor. De fruta? Um suco de laranja. Natural? Nenhuma. Coado. Nenhuma. Obrigada pela pergunta. Eu vi vários relatos na internet. Ótima YouTube, pergunta. Muito obrigada. Dizendo que gera muita esteatose hepática isso. Muito obrigada pela pergunta. Eu ia esquecendo de falar deste ponto e, graças a você, eu vou lembrar de falar que é realmente muito importante. Obrigada. Bom, gente, é o seguinte. Vamos falar, então, aqui... O que eu falei hoje aqui é sobre a sacarose. Tá? O que é a sacarose? A sacarose ela é proveniente da cana-de-açúcar, ela é um açúcar refinado. Isso é aquele açúcar branco de mesa, tá? Que a gente usa para fazer as receitas e tudo mais. A frutose, que é o açúcar natural da fruta, é outra coisa. Tá? A gente não pode comparar o açúcar refinado com o açúcar da fruta. Não existe essa comparação. Ela não cabe. A fruta, ela tem fibras, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem fitoquímicos e fitonutrientes. Ela, sim, vai fazer bem para a nossa saúde. Quem passa comigo em consulta, outro dia, uma paciente minha perguntou, antes de passar em consulta, a paciente perguntou, você vai tirar fruta da minha dieta? Eu falei, de maneira nenhuma, eu jamais faço isso. Porque as frutas elas vão contribuir com muitos nutrientes para o nosso corpo, que a gente precisa ingerir, inclusive. Tá? Então, tem muitos antioxidantes. As frutas são os maiores fornecedoras de antioxidantes da nossa dieta. Como que a gente não vai comer fruta, tomar suco de fruta? Não existe isso. Por isso que eu comecei a palestra falando sobre. Isso não é mais uma palestra para fortalecer o terrorismo nutricional, porque hoje em dia a gente vive sob um terrorismo. Né? Não pode suco de fruta coado, não pode frutose. Vamos lá, vamos esclarecer. O que é a frutose? A frutose dos produtos processados, ultraprocessados, que vocês estão falando? É uma coisa completamente diferente da frutose natural das frutas. A frutose do produto industrializado, processado, quando você vê lá no rótulo frutose, xarope de frutose, xarope de glicose, xarope de glucose, tudo isso é a mesma coisa. Isso é veneno, isso é açúcar. Tá? O que é? Milho que foi reduzido. Imagina, faz um suco de milho, um suco... Reduz, concentra, tira todas as vitaminas, tira todas as fibras, tira todos os minerais, tira tudo que é bom e reduz, faz uma calda. E aí põe nos doces. Porque dá paladar doce pra caramba. A frutose adoça 1,5 vezes a mais que o açúcar. Olha que vantagem, não é? Mais barato. Além disso, ela dá textura, cor, sabor e o melhor de tudo, faz durar mais na prateleira. Mais tempo na prateleira. Uau! Descobrimos o universo. Vamos dominar o mundo e vamos colocar xarope de frutose em tudo. Aí vem as pessoas que não são nutricionistas, que não são médicos, que são blogueiras e falam: não comam frutas porque tem frutose. Gente, pelo amor de Deus. Então, eu quero também que vocês fiquem numa postura confortável, pés paralelos, relaxados, respirem fundo, e aí vocês vão colocar uma boa colherada desse brigadeiro de inhame que eu mesma fiz,
e vão fechar os olhos e não vão engolir. Coloca na boca e espera. E vai degustando. E deixa esse brigadeiro de inhame ficar na língua para vocês sentirem bastante o sabor. E aí sim vocês engolem. Se quiser dar outra colheradinha, pode. Agora está liberado. Isso que a gente está fazendo agora se chama Mindful Eating. Nada mais é do que estar presente neste momento, estar no momento presente, mas fazendo isso com o alimento. Gente, quando você fecha o olho, você não sente muito mais o sabor do que quando você come assim, sem pensar em nada? Não é? E aí você come mais devagar, você sente mais o sabor, você aprecia mais, e o seu cérebro fica satisfeito mais facilmente e rapidamente. Então, você não vai precisar comer 1 quilo de doce. Então, sentiu vontade de comer doce da próxima vez? Escolha um chocolate 70%, aquele mais bacana, que realmente vai ser mais saudável, e faça exatamente essa estratégia. A vontade de comer doce vai passar em 10 minutos. Você não vai precisar comer uma barra de chocolate inteira. Você vai comer 2, 3, 4 quadradinhos, acabou. Passou a vontade. Então, é isso. Esse não. Olha que a receita eu coloquei no meu Instagram também. Mas eu vou contar para vocês. Inhame cozido, cozinho com casca e tudo. Aí bate no liquidificador ou no processador com cacau em pó 100%. Não, tira a casca, sem casca. Bate no liquidificador ou no processador com algum leite vegetal. Esse foi leite de coco, mas pode ser leite de castanha, pode ser leite de amêndoas, enfim. E aí vocês eu adocei esse com tâmaras, tá? E um pouquinho de melado de cana. Mas foi mais tâmara do que melado de cana. Esse é um açúcar natural, tá? O açúcar natural das frutas secas, por exemplo, né? Tâmara, uva passa, banana passa, cacau, um pouquinho de óleo de coco e fogo. E aí tá aí um docinho saudável, que não vai dar pico glicêmico, porque o inhame é cheio de fibras, né? É um carboidrato complexo, que a gente fala, e vai saciar, vai dar aquele confortozinho. Tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez. Obrigada. E quem quiser, quem puder, espero vocês lá na oficina de docinhos. Obrigada.